Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Estamos iniciando mais uma semana que o Senhor nos deu, uma semana de bênção, uma semana de paz e com certeza uma semana de vitória na presença do Senhor, porque nós sabemos que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Só o Senhor para nos garantir a vitória. Então eu vou cumprimentando os irmãos, irmã Marli, irmã Maria do Socorro, que já estão aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida, louvado seja o Senhor. E a irmã Dinalva. E vamos agora, vai colocando lá, meu irmão, vai chamando aí, vai compartilhando aí com os teus contatos, né? Irmã Jaqueline, irmã Marinete. Vai compartilhando aí com os seus contatos aí no Facebook. Vai chamando para a sua sala de vídeo, viu? Estão fazendo isso, em nome de Jesus. E para que mais pessoas possam estar ouvindo, né? Vendo, ouvindo e recebendo de Deus a palavra que Ele tem sempre para nós. Eu digo aos irmãos que cada vez que a gente conversa, que eu tenho essa oportunidade que Deus nos dá, de falar com os irmãos, é um privilégio muito grande para mim. Eu fico muito feliz, muito alegre com o Senhor. E eu tenho certeza que para cada um dos irmãos vai ser, Morlene, Deus te abençoe, vai ser uma semana de bênção para a sua vida, não é? Rosilene, Clarilene, glória a Deus. Todos os irmãos que estão aí chegando na live, louvado seja o Senhor. Que Deus os abençoe abundantemente, viu? Queridos, nessa semana, eu quero tratar de um assunto muito maravilhoso que a Bíblia trata para nós, que é o autocontrole ou domínio próprio. Autocontrole ou domínio próprio. Então, eu quero começar lendo a palavra de Deus, porque a nossa base é a palavra do Senhor. Então, está lá eu escolhi 2 textos aqui para nós tratarmos durante essa semana, sobre autocontrole. Provérbios 25, 28, que diz assim, um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Então agora eu quero ler também Provérbios 16, 32, que diz assim, o homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Provérbios, 25, 28, 16, 32. Querido, nós estamos vivendo num contexto hoje em que muitos estão sob pressão muito grande. Há uma pressão muito grande por causa das circunstâncias atuais e até mesmo pelo contexto de vida, né? E a pessoa vem vivendo, vem vivenciando certas situações. Isso vai trazendo para a pessoa, não é, uma pressão muito grande para a sua vida, em todas as áreas. E a gente vê isso, hoje a gente vê que a intolerância, ela permeia as emoções das pessoas e gera com isso o quê? Um estado de descontrole, levando as pessoas, e você é prova disso, né? Você pode ver isso diariamente, levando as pessoas a cometerem atos que extrapolam os limites da ordem, da preservação, do respeito e até mesmo da vida. E nós temos visto aí, nos últimos acontecimentos, o que tem acontecido ultimamente, tem sido assim triste, extremamente triste a gente ver notícias como tem vindo, e a gente tem visto isso todo o tempo. Então, o que é isso? É a falta do autocontrole. Ou seja, é não ter domínio próprio. E eu queria que você guardasse bem essa frase que eu vou dizer para você agora,
Guarde bem essa frase, porque é muito interessante. O domínio próprio ou autocontrole, ele trata, né? Ele trata da relação que uma pessoa tem com ela mesma. Então, guarde isso. O domínio próprio ou autocontrole trata da relação que uma pessoa tem com ela mesma. Ela mantém essa relação com ela mesma. Então, isso é muito importante porque o autocontrole, quando a gente trata do autocontrole, só diz, fulano, você tem que se autocontrolar, você tem que ter domínio próprio, você tem que fazer assim ou assim. Isso é simples de se dizer. A Bíblia está dizendo que é um dos frutos do Espírito. Então, porque é fruto do Espírito, então nós vamos entender melhor para nós podermos praticar cada dia mais e vivenciarmos. E eu vou fazer algumas colocações, vou colocar algumas coisas aqui que nós vamos tratar nesta tarde para que possamos cada vez mais crescer nas nossas vidas. Irmãos, eu tenho visto, e você deve ter visto também, com certeza, que hoje parece um descontrole geral em casa, pais com filhos, esposo com esposa, irmãos entre si. As pessoas estão, parece que, como uma panela de pressão a ponto de explodir. Qualquer coisa, uma situação no trânsito já é motivo para as pessoas brigarem, para as pessoas se desentenderem, para as pessoas até tirarem a vida uma das outras. A gente vê isso quase que diariamente. A gente vê isso nos relacionamentos das pessoas. A gente vê isso até mesmo se a gente vai atrás e pesquisa. Faça essa pesquisa também, junto comigo, né? Que você vai ver que o que as crianças hoje, muitas crianças hoje, elas agem dentro do contexto que elas estão recebendo dentro da sua casa. Ela vê um descontrole na sua família, ela vai agir daquela maneira. Ela é o reflexo do que ela tem na sua família. Então, esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito, ele é necessário para as nossas vidas e nós temos esse fruto do Espírito evidente nas nossas vidas. Mas evidente mesmo. Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho condições eu não sei me controlar, eu não dou conta de me controlar, ou eu tenho um temperamento explosivo, ou eu tenho pavio curto, ou eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou, isso não muda. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Com Jesus Cristo, as coisas mudam. Ele muda. Tá? Eu estou falando para você, por experiência vivida, na minha vida, eu tenho temperamento sanguíneo, é para ser explosivo, e era, mas eu fui pedindo a Deus, e há uma coisa que eu vou dizer na quarta-feira para você, como a gente alcançar esse nível de controle, de autocontrole, de domínio próprio, de acordo com a palavra de Deus. Mas hoje eu vou me ater em algumas coisas que vou colocar para você agora, e vá guardando isso porque vai ser muito importante. Isso aqui é vamos dizer, uma introdução para a gente entender com mais profundidade o que é esse autocontrole e esse domínio próprio que a Bíblia nos trata, ou traz para nós. Primeira coisa que eu queria falar para você é o autocontrole ou domínio próprio. Quando eu falar em autocontrole, eu estou tratando também de domínio próprio, que é a mesma coisa. O autocontrole possibilita a pessoa não deixar que a raiva domine a sua vida. Isso é uma característica do autocontrole. A pessoa, ela consegue não deixar que a raiva domine a sua vida. Ela pode até ficar com raiva. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É porque a pessoa que tem o autocontrole e o domínio próprio, o que vai acontecer?
o que vai acontecer é que ela vai controlar a raiva. O Espírito Santo vai dar condições para ela controlar essa raiva, e ela não vai deixar que a raiva a domine. E por causa disso ela venha ter atitudes, tomar certas decisões, falar aquilo que não convém, até mesmo ferir as pessoas. Enfim, ela vai ter esse controle. Ela vai ter condições de não deixar a raiva dominar a vida dela. Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para você do autocontrole. Então, ele possibilita a pessoa não deixar que a raiva domine a sua vida. Uma outra característica interessante do autocontrole é, ele faz com que tenhamos mais domínio no falar e no agir. Você já viu que tem pessoas que dizem assim, eu não consigo ficar calada, eu não consigo deixar passar. Não, se me falar isso e o meu sangue, né, ferver aí, eu não vou deixar passar não, eu falo mesmo. Eu quero só dizer para você, eu já disse isso em outras lives, mas vou trazer para cá, para o assunto, porque cabe aqui. A minha palavra, a palavra proferida, eu vou repetir, guarde bem isso, ela é uma via de mão dupla. Na mesma proporção que vai e toca nas pessoas, na mesma proporção vem e me afeta. Então, o autocontrole, o domínio próprio, faz com que tenhamos mais domínio no falar e no agir. Por quê? A primeira coisa que acontece é que eu domino na minha mente. Eu não vou agir dentro daquele impulso que eu teria para agir de acordo com aquilo que veio para mim, que me feriu, que me chateou, que me aborreceu, não é? Que mexeu com os meus brios, não é? Então, tudo isso eu vou pensar, aí o domínio próprio faz a pessoa pensar, esperar, aguardar e não falar aquilo que queria falar naquela hora, porque, querido, deixa eu te falar, palavras são como penas ao vento. Depois que elas vão, você não junta mais. Então, preste bem atenção nisso. O autocontrole faz com que tenhamos mais domínio no falar e no agir. Uma outra característica do autocontrole, ele dá-nos condições de ter uma conduta equilibrada. O autocontrole nos dá essa condição de termos uma conduta equilibrada. Ser uma pessoa, isso não quer dizer que, porque há pessoas que são calmas por natureza, mas isso não quer dizer que elas têm um domínio próprio, porque em algum momento que ela se aborrece, de duas uma, ou ela explode com tudo que tem direito, ou então ela internaliza tudo aquilo e se prejudica, adoece, e aí vem uma série de coisas. Então, preste atenção. O autocontrole dá-nos a condição de termos uma conduta equilibrada. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, com quem eu esteja, falando com quem, ou o que, eu vou ter essa conduta equilibrada. E quem me dá essa condição, não sou eu de mim mesmo, não sou eu que sou o que me domino, mas é o Espírito Santo agindo na minha vida. O autocontrole me dá as condições de eu não prejudicar aos outros, de eu pensar duas vezes antes de falar alguma coisa que eu gostaria de falar. Então, ou de agir, ou de fazer. Guarde bem, querido, aquilo que você faz com alguém, saiba que é uma semeadura que você está semeando, é um plantio que você está fazendo. Então, o autocontrole nos dá condição para a gente nos manter assim com uma conduta equilibrada. Uma outra característica, capacita-nos para administrarmos melhor as situações de turbulências que vêm a nós. Quem é que não vive turbulência, não é, meu irmão? Quem é que não já passou por isso, ou que, quem sabe, está passando agora? Seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer área da vida. Pode ser que você esteja passando uma turbulência agora, uma situação difícil, complicada. Então, o domínio próprio, ele nos capacita
para administrarmos melhor as situações ou turbulências que vêm a nós. Por exemplo, eu dar um exemplo a você. A pessoa tem uma notícia que ela não estava esperando. Uma notícia assim que chegou para ela e ela não esperava aquilo. A tendência natural de nós, seres humanos, é reagir imediatamente de acordo com aquilo que nós ouvimos ou que aconteceu conosco. Mas quando nós vivemos e praticamos o domínio próprio, esse fruto do Espírito, então normalmente a gente pensa, espera, analisa tudo, ora, pede a Deus para dar graça, tudo. E aí, para Ele nos dar condições de nós podermos tomar uma decisão, de podermos falar alguma coisa, de podermos tratar do assunto com mais calma. Tudo isso é por causa do domínio próprio, quando a pessoa pratica esse fruto do Espírito. Então, guarde aí. Outra característica, ajuda-nos a eliminar os maus hábitos. O domínio próprio ajuda-nos a eliminar os maus hábitos. Pessoa que ela vai fazendo uma coisa, faz, aquele é um mau hábito na vida dela. Quando ela pratica na sua vida esse fruto do Espírito, do domínio próprio, então ela começa a eliminar aqueles maus hábitos da vida dela. Então ela começa a dizer, não, isso aqui não dá certo para mim, isso aqui não funciona, isso aqui não é bom, porque toda vez que eu ajo assim, eu vejo que eu tenho um problema lá na frente. Então ela começa a ter domínio, ela começa a dominar, e aí ela passa a não praticar mais e a não ter mais aquele mau hábito. Isso é maravilhoso, tudo isso por causa do domínio próprio. Outra característica, faz-nos mais sábios para nos conduzir diante das dificuldades. Isso é uma característica maravilhosa do domínio próprio. Ele dá-nos sabedoria, ele faz-nos mais sábios para nos conduzir, né, diante das dificuldades. Por exemplo, chegou a pessoa, tomou chegou para ela e ela teve um prejuízo enorme em alguma situação. E ela não estava aguardando aquilo, e ela não estava esperando, aquilo foi terrível, mas foi um prejuízo. Estou dando o exemplo, né? Dentro disso, um prejuízo. A pessoa que pratica o domínio próprio, esse fruto do Espírito, sabe o que acontece? Ela sabe que está aí o prejuízo, ela sabe que ela foi prejudicada, ela sabe que haverão consequências, ela sabe tudo isso, mas ela mantém o equilíbrio, ela mantém o controle, ela não se desespera, ela não vai tentando resolver as coisas assim, sem ter primeiro analisado tudo. Ela nos dá sabedoria para nós analisarmos a situação. Irmãos, é interessante porque, veja bem, quando uma situação chega de repente para você, a pessoa vai, quando eu digo você, estou generalizando, a pessoa vai e tenta resolver no impulso, naquela hora, daquela maneira. Eu pergunto a você, vai resolver? Ou se você parar, analisar, orar, pensar bem, ver os prós e contras primeiro e esperar Deus orientar, você vai ter muito mais condições de resolver aquela situação com muito mais sabedoria, com muito mais facilidade do que se for de uma vez pelo impulso. Então, tenha isso no seu coração. Quando vier seja ela qual for, não importa. Eu dei apenas um exemplo aqui. Não seja qual for a situação. Primeira coisa, espere, analise, pense, ore e espere Deus te ajudar e te orientar. Pronto, você teve o domínio. Você dominou a situação. Você não se desesperou. Você não se apressou. Você não foi resolver de qualquer maneira.
não saiu correndo aí, não é? Igual maluco fazendo uma coisa sem precisão nenhuma. Você esperou, você dominou, e aí você vai fazer a coisa direitinho. Guarde bem isso também. E uma outra característica, proporciona-nos a ter a melhor e mais profunda comunhão com Deus. Olha só que coisa interessante. Quando a gente pratica o domínio próprio, o autocontrole, esse fruto do Espírito, sabe o que acontece? A gente vai atrás do Senhor primeiro. A primeira pessoa que a gente recorre é ao Senhor, é a Jesus Cristo, não é? Então a gente, peraí, na situação agora, e agora? O que eu vou fazer? Não estou vendo, o que eu vou fazer agora? Nada? Eu não tenho nenhuma saída? Ok, então eu vou para o Senhor. Eu não vou me desesperar, isso é domínio próprio. Eu não vou xingar, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou ficar dizendo que a culpa é de A, de B, de C. Não, calma. Calma, Geraldo. Calma, coloca teu nome aí. Calma. Eu vou orar. Eu vou aguardar. Eu vou esperar. Então, você está exercitando esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, o autocontrole. E, por último, hoje, né? Porque na quarta-feira eu vou orientar biblicamente como é que nós conseguimos, né, alcançar essa dimensão de autocontrole. Guarde bem isso aí. Para sabermos, a última aqui, para sabermos esperar a resposta de Deus para o que pedimos a Ele. O autocontrole, o domínio próprio, nos dá as condições para sabermos esperar a resposta de Deus diante daquilo que pedimos a Ele. Você já prestou atenção que se a gente não tiver com o domínio, se a gente não tiver praticando esse fruto do Espírito, nós nos apressamos com Deus? Nós queremos que Deus responda a nossa oração, o nosso pedido, aquilo que colocamos diante de Deus, imediatamente? O domínio próprio, ele faz com que ele nos dá essa condição de sabermos esperar. Eu vou esperar no Senhor. O salmista Davi disse isso com muita propriedade. Ele disse, esperei, olha só, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que coisa interessante. 4 coisas interessantes aqui, ó. Esperei com paciência, Deus se inclinou e ouviu o clamor. 4 coisas por causa do domínio próprio. Porque se o salmista aqui tivesse tentado resolver a situação, e a situação quando ele falou, quando ele escreveu esse salmo, era bastante complicada, bastante difícil para ele. Era para sair mesmo assim, tentando resolver de qualquer jeito. Mas ele não fez. Ele disse, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, eu queria deixar isso para você, essa palavra para você nesta tarde. Que o Senhor te abençoe e que passe a partir de hoje, você, querido, passe a partir de hoje a começar a praticar esse fruto do Espírito na sua vida. Domínio próprio, viu? O autocontrole. Amém? Deus te abençoe. Hoje nós temos o aniversariante, né? Ontem nós tivemos a nossa querida irmã Ivone Cavalcante, aniversariou ontem, né? Aniversariou ontem. E hoje está aniversariando o nosso querido irmão Guilherme, né? Guilherme lá na igreja, que é lá da igreja, que é o líder de louvor na igreja. Então, Guilherme está aniversariando hoje, recebendo esse presente de Deus hoje. A irmã Ivone recebeu ontem. Então, nós vamos orar por eles. E nós vamos orar também, irmãos, pela irmã Zilda, nossa querida irmã Zilda. Ela está enferma, está com Covid e ela pediu que orássemos por ela, que clamássemos ao Senhor. Então vamos clamar a Deus pela vida da irmã Zilda, viu? Para que logo ela se recupere no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos agraciou nesta tarde com esta oportunidade tão preciosa de podermos falar, ministrar
meditar na tua palavra. E eu tenho certeza, Senhor, que esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, eu tenho certeza que os teus filhos que ouviram, que assistiram essa live, estão aqui, e os que irão ver depois, com certeza, eles vão receber do Senhor e vão ser impactados e vão começar a praticar o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, nas suas vidas. Querido Senhor, nós queremos agora te agradecer, te louvar pela vida da irmã Ivone, que aniversariou ontem, que recebeu esse presente do Senhor, mais um ano de vida. E queremos te louvar pela vida de Guilherme, que está recebendo esse presente hoje, mais um ano de vida para ele. Pai Celestial, eu quero louvar o teu nome pela vida dele, Senhor. Pela vida, ó Deus, da irmã Ivone, para a honra e glória do teu nome. E nós queremos abençoar, Senhor, ao Guilherme, à irmã Ivone, com toda a sorte de bênçãos, vindas do Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Porque, Senhor, nós confiamos somente no Senhor. E eu declaro no nome de Jesus Cristo, para o Guilherme e a irmã Ivone, será um ano de bênção, de vitória, um ano de realizações em Cristo Jesus. Para a glória do Senhor é que nós oramos no teu bendito nome, Senhor. E agora te clamamos pela vida da tua serva, a irmã Zilda, que está enferma, e em nome de Jesus agora clamamos ao Senhor que o Senhor derrame sobre ela a unção de cura, não somente sobre ela, mas sobre todos os que estão enfermos. Que a unção de cura venha sobre eles, e eles recebam saúde dada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que logo eles recebam saúde, para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor, sara a tua igreja no Brasil. Sara, Senhor. Que a tua igreja seja curada em todas as áreas que forem necessárias. Sara com o teu poder, com a tua graça. Oh, Senhor, nós dependemos somente de ti. Senhor, sara o Brasil, cura o Brasil em todas as áreas, em todos os segmentos, em todos os níveis. Sara esta nação, Senhor. Liberta esta nação de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Assim como nós te clamamos pelas outras nações, sara também as outras nações. Sara a igreja do Senhor, que está nestas nações. No nome de Jesus, nós oramos certos da vitória. Amém e amém. Amém, amados? Querido, eu quero só dizer a você que entrou depois na live, chegou depois aqui, que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor seja contigo, não é? Um abraço para você, em nome de Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Amém? Querido, só lembrando a você das doações, arroz, açúcar, feijão, macarrão, né, e leite, nós continuamos precisando para terminarmos de entregar as cestas para as pessoas, para aquelas famílias que precisam. Não esqueça, faça isso, seja esse instrumento de Deus para abençoar aquelas famílias, no nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente, você e a sua família, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Amém e amém.